Oi, que bom ter você por aqui, Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade, e nós estamos aqui no nosso Momento Jurídico, onde nós trazemos temas relevantes para a sua formação acadêmica, para a sua atuação profissional e, sobretudo, para você que está aí no mundo dos concursos públicos, para que você também tenha uma informação atualizada. Hoje nós vamos falar sobre um tema necessário, um tema de existência e resistência, que se chama racismo estrutural. Mas para falar sobre esse tema, que me é muito caro, eu convidei uma grande amiga, uma professora que eu admiro profundamente, que é a professora Tatiane Duarte. Professora Tatiane. Olá, Nuvia, que prazer estar aqui contigo, estar aqui com os alunos da GRAM, que eu admiro tanto, que acompanham o trabalho. Que prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Professora, a felicidade é toda nossa. A professora Tatiane falando diretamente da cidade maravilhosa, lá do Rio de Janeiro. Já deu para perceber Sim. pelo sotaque. A Grã Faculdade é plurima, ela é plural, ela é diversa. E a professora Tatiane, além de ser a nossa professora conteudista das ciências jurídicas, de muitas disciplinas e muitos cursos, eu preciso falar o mini currículo dessa mulher preta, maravilhosa. A professora Tatiane Duarte, ela é docente no ensino superior, ela é assessora acadêmica também no ensino superior, ela é avaliadora ad hoc do INEP-MEC no recredenciamento e recredenciamento, ela tem mais de 10 anos de experiência em gestão institucional, em gestão educacional. Além disso, ela é mestre em Direito, especialista em tecnologias educacionais e docência digital. Olha aí a importância da professora Tatiane na Grão Faculdade. E ela é especializanda em diversidade e inclusão e gestão. Professora Tatiane, muito obrigada pelo seu tempo, por se propor a dividir conosco a sua experiência. Eu sei que, além de uma profissional com uma técnica maravilhosa, você é um ser humano maravilhoso. Já manifesto aqui novamente a minha admiração e respeito pelo seu trabalho. Muito obrigada por compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço, e assim, eu falo sempre que o mais importante de tudo nesse currículo é que eu realmente sou uma professora que eu procuro impactar positivamente a vida dos meus alunos. Eu acho que esse é o sentido, e quando eu penso em tudo que a gente faz, eu penso que o magistério, de fato, é meu lugar no mundo. Então, muito obrigada, assim, por essa apresentação, mas eu acho que em tudo que eu faço, a docência é aquilo que me move mesmo pelo impacto que a gente pode gerar nas vidas, né? Então, e também se retroalimentar. Eu acho que isso que é bacana da atividade da gente. Sem dúvida, professora. Me conte aqui o racismo estrutural. É preciso falar, é preciso gritar, é preciso entender para não praticar. Não é verdade, professora? Exatamente. Quando a gente começa a conversar sobre racismo e a gente tem a impressão, de fato, agora que esse assunto ele está sendo mais falado, mas ao mesmo tempo isso mostra para a gente o quanto a sociedade ela está sendo confrontada a debater sobre o tema. Então, não tem como a gente pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, se nós não discutirmos aquilo que nos separa, né? E o racismo ele tem esse condão, né? De separar, de categorizar as pessoas. Eu penso muito quando sempre começa a conversar e eu sempre falo muito que eu acredito no ensino significativo, por isso eu sempre tenho muita paciência em conversar sobre temas que são tão arenosos, né? Mas se a gente pensa no racismo, e aí eu parto sempre do pressuposto da desconstrução de que racismo não é mimimi, que racismo não é coisa que a gente ouviu, que as pessoas agora não podem mais discutir, que antigamente nós podíamos falar isso, que tudo agora é ofensivo, não só, né, em relação à questão de recorte de raça, mas todas essas intersecções, né, que hoje a gente para e fala sobre isso, é que a nossa sociedade ela só é o que é porque ela foi toda estruturada no racismo,
né? Então, o racismo ele vai estruturar todo o nosso modo de vida, toda a nossa sociedade, né? Essa determinação de quais corpos são matáveis, de quais corpos podem estar em determinados lugares, né? Esse sentimento de não pertencimento, né? Que as pessoas pretas e pardas têm em determinados lugares. Então, ele, nesse exercício sofisticado, porque o racismo ele é sofisticado, né? Ele estrutura, sedimenta, sendo que, felizmente, a gente está no momento em que estamos conversando, discutindo, questionando e se informando, né? Eu gosto muito de usar uma frase de Silvio de Almeida, que ele fala que uma educação que não questiona o racismo, ela vai compactuar, né? Ela vai reproduzir o racismo. Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui com nossos alunos, de parar e conversar sobre, isso é um processo também educativo. Por quê? Porque nós somos muito diferentes, de regiões diferentes, de famílias diferentes, de movimentos diferentes. Então, se a gente não para e entende isso, a gente perde a oportunidade de fazer com que as pessoas possam questionar. E a educação, ela tem esse condão, né, de desmistificar, de fazer com que o pano ele então seja revelado, né, a verdade seja revelada. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que todo o modus operandi da sociedade ele foi feito para que pessoas pretas não estejam em locais de poder, não estejam em locais de decisão, né? Então, eu acho que a gente pode partir primeiro desse pressuposto. Um outro ponto que eu acho interessante, e aí a gente vai, né, conversando na medida que você for conduzindo, é a gente entender que existe um mito de que houve, então, uma abolição, e como a Isabel foi a heroína, né? Aqui no Rio de Janeiro, vários sambas já tiveram, né? Até muito interessante que até nisso mudou um pouco, né? Sambas que enalteciam e hoje sambas que criticam, fazem uma crítica social. Então, a Isabel como heroína, né? O contexto todo é um contexto de não tinha mais para onde fugir, e no dia 14 de maio, o preto ele deixou de ser coisa, deixou de ser patrimônio daquele senhor, né? E ele passou a ser um nada, né? Então, ele passou a ser exatamente um nada. Não tinha o que fazer, o que trabalhar, e aí toda a estrutura não foi para uma reparação, foi para uma separação cada vez mais, no que eu falei anteriormente, de categorizar as pessoas, né? Então, é importante que a gente, para poder entender, primeiro entender, né, que de 1500, né, até esse momento da abolição, você tem todo um tratamento de coisa, né, de coisificação, ao ponto de você negar aquilo que a gente, fundamentalmente, é básico para qualquer ser humano. Mas como eu não considero como ser humano, né? Então eu desqualifico. Sai do estado de coisas e eu volto para e saio, né? E sou jogado no status que eu estou num não lugar. Então, né? Nós estamos num não lugar. E aí isso vai refletir na estrutura das leis com relação à educação, né? Então, a gente tem o decreto que vai trabalhar as questões da educação primária, que vai trazer textualmente que para as pessoas pretas, para as pessoas negras, né, é vedado o acesso à educação. Eu gosto muito de usar esse argumento quando as pessoas vão questionar a questão das cotas, que não são Sim. só cotas raciais, mas as pessoas sempre lembram só das cotas nesse sentido. Então, eu sempre pego como medida de para fazer com que as pessoas possam entender, falar assim, olha, foi textualmente, inclusive, lá atrás, indicado que não teríamos acesso à educação. Então, acho que é importante, porque quando você faz essa cronologia, né, você vai
começaram a observar que fez parte da estrutura essa manutenção nesse lugar de subalternidade. Professora Tatiane, parece que vem assim uma chuva de emoções à minha mente, porque é de fato o que eu penso e eu coaduno com tudo que você disse até hoje. Porque quando se fala de abolição, para mim fica muito mais apropriado se dizer de abandono, de largar aquilo que é velho, aquilo que é usado, aquilo que não serve mais. Como você faz com o sapato que você usou e agora ele furou. E aí você joga ele na rua e aí você depois acha que é ruim quando você tropeça naquele sapato e aquele sapato então passa a ser um obstáculo para você ter uma cidade que seja harmonicamente limpa, sem pessoas que estejam em situação de rua e aí por diante. É muito interessante, professora Tatiane, quando a gente relembra dessa questão da origem do racismo e a fala de algumas pessoas que se revoltam com essas ações de reparação. Porque a sensação que eu tenho, não sei se você compartilha desse sentimento, é que muitas pessoas brancas, muitas pessoas que têm condição econômica, muitas heteronormativas, elas se sentem ameaçadas pelo fato não de eu tirar, porque não há esse momento em que eu estou tirando o direito de alguém e dando para uma pessoa preta, para uma mulher preta, para um homem preto. Mas essa pessoa se sente profundamente ofendida de eu querer assistir uma pessoa preta naquilo que é da sua dignidade, naquilo que minimamente ela precisa para estar pelo menos próximo, porque igualdade eu não acredito que exista nesse país hoje, mas pelo menos próximo à situação de igualdade. O que você pensa disso, professora Tatiane? Quando a gente pensa nas ações afirmativas, historicamente, né, eu não estou falando só de Brasil, a gente sabe que para pensar em políticas de reparação, não tem como sem ações afirmativas, porque é muito difícil querer, né, discutir mérito, meritocracia, se as pessoas não partem do mesmo lugar. Então, acho que isso é a primeira situação de quando a gente está conversando, principalmente com os alunos, né? Eu sempre trago essa visão. Vamos lá. Estamos partindo de qual lugar? Qual o lugar que nós estamos partindo? Então, essa é a primeira situação. Né? Se eu parto de lugares diferentes, logo eu não posso pensar que vamos chegar na mesma corrida dos privilégios, né, no mesmo lugar. Então, quando a gente pensa, eu vou fazer só um resgate que eu acho que é interessante, porque a gente já teve ações afirmativas, né, mas que não foram voltadas para a reparação dos negros. Já tivemos a lei de bois, né, leis que, então, faziam com que filhos de fazendeiro tivessem acesso via cotas para universidades. Então, veja, eu dava um benefício para quem já era beneficiado. Né? Então, quando eu penso que essas ações afirmativas, elas vão procurar justamente criar esse critério de equidade. Então, eu consigo possibilitar a ascensão. Quando a gente fala de mobilidade social, ela perpassa pela educação, sobretudo. Né? A mobilidade social ascendente, ela perpassa pela educação. Quando a gente fala de políticas em que eu consigo, então, dar acesso à educação em concursos públicos, eu faço assim, olha, eu estou dando você, todo mundo aqui está no mesmo plano, mas você que tem, né, uma situação muito adversa, eu estou possibilitando que você, já que você não vai conseguir ali alcançar e enxergar, eu estou criando para você aqui um lugar mais próximo. Então, eu não estou te dando de mão beijada, mas eu estou possibilitando com que você, né, possa concorrer em pé de igualdade, né? Ou pelo menos de maneira equitativa. Sim. Né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, nessa política de ações afirmativas, eu não vou falar do Brasil, mas na Índia, né? A Índia, quando começa com política de ações afirmativas e ela vai tratar,
né, os Dalits, né, quem está lá naquela base né, mais baixa da pirâmide social, os resultados em 50 anos eles melhoram, mas demonstram que ainda é preciso que seja feito mais. Aí eu volto para cá, para o recorte brasileiro. Né, no ano passado, a gente tinha previsão de revisão da lei de cotas, né, passados 10 anos. Passados 10 anos, a gente tem muita coisa bacana acontecendo. Por exemplo, na Bahia, uma primeira turma toda de médico com médicos negros. Né? Quantos médicos negros você conhece? Quantos médicos negros já te tratam, né? E entendem as questões que afetam ao povo negro? Né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala de um médico que é indígena. Ele vai conseguir tratar os indígenas de uma maneira muito mais próxima do que um médico que não está ali aculturado com aquelas questões. E tem a questão do reconhecimento, da representatividade, do tornar possível, né? De tornar possível. Então, quando você pensa em 10 anos comparados a mais de 300 anos de escravidão, eu acho que eu não preciso falar mais nada, não deu tempo de reparar. É simples, não bate, é lógico, né? Eu acho que chega a ser assim muito, né, óbvio, que não dá tempo de reparar. Então, mas em 10 anos eu tenho mais advogados, mais professores, mais engenheiros, né? Eu tenho em profissões que normalmente nós enquanto professores, os nossos alunos também não teriam oportunidade de ver. Né? Então, quando alguém... eu tenho 24 anos de magistério universitário. Há 24 anos, eu era certamente, nos cursos onde eu estava, a preta única. Né? E as pessoas enalteciam isso. E eu sempre falava assim, eu acho que hoje eu sou muito mais racializada do que antes, né? Porque é um processo também para a gente de racialização. Sim. E eu sempre falei desde o início, porque meu pai era professor universitário e na área médica, né? Meu pai dava aula para o curso de medicina. Eu falava assim, mas eu vim para abrir caminhos. Então, hoje eu já olho perto de mim, eu já vejo mais pessoas. Então, assim, ainda é muito recente. Na nossa área, né, a gente sabe que a gente olha e faz o teste do pescoço e ainda não somos muitos, né, em espaços de habilidade. Né, em espaço, porque assim, não basta ser só a formação, nós temos que estar em espaços de visibilidade, de representatividade. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, você, Núbia, que eu tenho uma profunda admiração, conselheira federal, um dia eu estava mostrando para os meus alunos, falei, olha, aqui, conselheira federal, alunos de ética que eu confrontava de como era antes de ter resolução, né, para que tivesse, então, a paridade e para que tivesse a representatividade das pessoas negras. Então, eu fiz um mosaico para eles mostrando o que era antes e o que era depois. E isso é muito importante, porque a gente vai mexer com as estruturas, vai mudar o modus operandi, né? Que sempre está focado no homem, do homem cis, né? Heteronormativa. Então, é muito importante que esses espaços sejam ocupados. É muito importante, é essencial, e a gente precisa proclamar isso, né, professora Tatiane? E isso me fez lembrar muito quando eu entrei na faculdade, e eu certamente era a preta única na minha sala, e que sempre ressaltavam o quão inteligente, mas você é muito inteligente, por isso que você chegou até aqui, como se realmente fosse uma questão de mérito e na tentativa também, e eu acho que isso é uma forma de violência simbólica contra todos da nossa classe, né? Porque eu falo que somos classes mesmo, é a questão de tentar tirar você daquilo que eles acham que é comum. Não, você é diferente, você é melhor, né? Você não é igual a eles. Mas qual que é a conotação de não ser igual a eles? O que é pejorativo de ser igual a eles? Então, o racismo estrutural, ele também perpassa por essa violência simbólica, essa violência silenciosa, e que principalmente os corpos femininos sofrem mais do que os corpos masculinos.
Então, é muito comum, né, professora Tatiane, não sei se você já passou por uma situação dessa, as pessoas milagrosamente imaginarem que por sermos mulheres pretas, nós precisamos, por exemplo, saber sambar. E como assim você não sabe sambar? Mas você é preta, não é verdade? Sim, E isso é uma sim. E violência aí, absurda. sim, são as microagressões, né? A violência simbólica, as microagressões, e que é tão interessante, e aí eu acho que é bem importante, porque nós somos muitas, somos diversas, né? Falando de mulheres, e não somos obrigadas a nada, Não. né? Eu acho que isso é bem importante, mas é até interessante essa questão das microagressões, que parece um elogio, mas com uma conotação que difere. Por exemplo, quando falam, né? Então, assim, eu durante muito tempo, assim, hoje usar tranças para mim é algo que me reconectou com a minha ancestralidade, né? Porque eu sempre tive o cabelo cacheado, em um dado momento alisei o cabelo e sempre usei o cabelo comprido, escovado, né? Ainda uso hoje quando quero, porque também vejo que isso não é uma prisão, mas eu não admitia o fato de pensar e ir trabalhar com cabeçado. Por quê? Né? Porque, como eu usava o cabelo escovado, eu tinha uma passabilidade, e por não ser uma negra retinta, né, uma passabilidade, e as pessoas passam a te embranquecer Sim. para que você fique naquele lugar. Sendo que, na primeira oportunidade que as pessoas têm de lembrar que você é uma pessoa negra, isso vai acontecer. Então, Vai. essas microagressões que são sutis também se misturam muito com o que nós chamamos de racismo recreativo, né? Sim, E sim. nesse lugar de falar conosco a respeito de sambar, né? Ou de objetificar corpos de mulheres negras, né? Então, associar determinados padrões sexuais para o homem negro e para a mulher negra, ou sempre com um tom pejorativo de que quando um negro comete um erro, né, de como não faz na saída, ou associar você a macaco, a vaca. Então, você ter esse racismo recreativo com essas piadas que parecem ser só humor, mas aquilo que fere o outro não pode ser considerado como humor. Né? Fato. Então, eu acredito que a gente hoje também tem tido um olhar mais cuidadoso em perceber isso e também de não aceitar. Né? Eu acho que na medida em que a gente tem esse processo de educação, ele é importante também para que a gente possa impor às pessoas limites e dizer, sim, você está me desqualificando, sim, isso não é uma conduta que é adequada, não, eu não aceito ser tratado dessa forma, né? E também do outro de perceber o quanto essa brincadeira ela pode ser dolorosa, pode ser um lugar de dor. Vou dar um exemplo para vocês em relação. Eu vejo isso muito quando eu trago esse tema em sala de aula. É muito comum eu perceber alunos brancos terem assim um choque de perceber que praticavam em vários momentos isso e não tinham tido esse olhar, porque está no espaço de iguais, isso é normal, né? Então, não tem nenhum tipo de olhar de reprimenda, tá tudo bem. E aí, quando você faz nesse processo, como eu falo muito, né, do ensino significativo, em que eu vou demonstrando esse espaço de dor também, é muito comum de alunos se emocionarem, de perceberem uma conduta racista, às vezes é acontecido até em sala de aula, e também de ser ponto de dor para muitos alunos negros que têm aquela questão de reviver, né, naquele lugar de sofrimento de coisas que passaram, Sim. né? Então, assim, é um assunto delicado, mas ele deve ser enfrentado, porque isso também adoece, né? O Adoece. racismo também adoece, Adoece. né? Ele também adoece. E assim, professora Tatiane, não sei se você vai compartilhar desse meu pensamento,
Mas me incomoda muito, e eu sou dos anos 80, né? Não tenho problema nenhum em dizer isso, sou dos anos 80, e me incomoda muito quando as pessoas, elas num tom de reflexão e saudosismo, ali numa mesa do bar, vira e fala: ah, mas esse mundo nosso tá muito chato. Tá muito chato porque hoje tudo é mimimi. Antigamente, nos anos 90, nos anos 2000, que era divertido. Eu mesmo sofri muito bullying e tô aqui, tô vivo. Então, quer dizer, hoje a gente não pode fazer nenhum comentário que as pessoas se ofendem muito fácil. Então, assim, tenho certeza que você, que é nosso aluno aqui da Gran Faculdade, talvez já tenha passado por uma situação desconfortável como essa. E eu não consigo mais ficar calada, né? Porque aí as questões já vão aflorando. E eu vou e pergunto, mas você acha que isso é uma forma de nossa, embaralhei, de civilizar? Porque perceba, talvez fosse divertido para os homens das cavernas puxar as mulheres pelo cabelo. De uma evolução social até hoje, será que admitiríamos essa mesma conduta do homem das cavernas? Por que que hoje não é possível eu praticar, por exemplo, aquelas brincadeiras que se faziam nos Trapalhões e que a gente ria, né? Ria. Naquela época era divertido, por que que hoje não é mais divertido mais? Há uma conotação, gente, de momento social e de civilização que é necessário. Nós precisamos nos educar, nós precisamos nos civilizar. Então, há uma questão de que o respeito à diferença, ele não é um querer, ele é um dever. Tanto na questão juridicamente falando, que nós estamos amparados por leis que nos protegem, quanto no dever de que somos iguais. Nós somos iguais a partir do momento que foi reconhecido há muito tempo atrás, desde o projeto Genoma, de que não existem raças diferentes. Há o preceito de que não temos raças diferentes, por que que o tom da minha pele, por que que a minha sexualidade vai definir exatamente quem eu sou? Então, isso não pode ser objeto de brincadeira, professora Tatiane. E isso não é ser ou ter mimimi. Isso é ter senso, gente. Existem muitas coisas divertidas para se brincar. E brincar sobre aquilo que dói no outro realmente não pode ser brincadeira. Sem dúvida. O conceito de raça ele só vai permanecer dentro das questões sociais. Pois né? é. Porque biologicamente nós sabemos que isso já resta superado. Exatamente. Então, mas ele conserva, ele estrutura. E aí, então, interessante, eu gosto sempre de fazer assim algumas brincadeiras, né, no sentido. Brincadeiras não, tempos de brincadeiras, né? Que são milhões, para que as pessoas percebam, né? Então, quando alguém fala, vou dar alguns exemplos, seu cabelo não é profissional. O que seria um cabelo profissional? Né? Quando a pessoa fala assim, eu ouvi muito isso ao longo da minha vida, em um determinado momento, mais nova, eu falava assim, eu não quero me aborrecer. E hoje eu nem penso, né? Acho que a pessoa não consegue nem completar a frase. Quando dizem que você é bonita, que você nem parece negra. Ou quando a pessoa fala, não tem racismo, eu não vejo cores. Ou quando olha alguma pessoa negra falar, olha, até que uma negra você fala muito bem, né? Ou quando diz para você, olha, você aqui nessa empresa é a cota. Ou então quando vira e fala, professora Tatiane, você é uma preta lisinha. Exatamente. Exato. Suas feições são finas. Né? Suas feições são finas, né? Como se todos os. E a África, né? Não é uma coisa só, então a gente tem ali uma diáspora, né? Então, enfim. Mas percebam que são questões que parecem bobas, mas, felizmente, pela evolução social, não são mais admitidas. Exatamente. Né? Não é mimimi, nós evoluímos. As pessoas tomaram ciência de que aquilo tinha uma conotação ofensiva. Né? Então, quando a gente percebe hoje que as empresas, até por uma política pensando de Agenda 2030, né, os objetivos da ONU, começam a questionar com grupos de afinidade, né, trazendo esse debate para ter um espaço mais diverso e inclusivo, porque isso é benéfico, inclusive para a empresa. Temos novos olhares, novas soluções, né, possibilidades na inovação com um público mais diverso, do que ter sempre as mesmas pessoas pensando as mesmas coisas, resolvendo da mesma maneira. Né? Então, assim, já é provado que
nós tendo essa diversidade, aí eu amplio não só para uma questão racial, isso é enriquecedor. Em se tratando de educação, né, a educação ela é o lugar da diversidade, né? Sim, A universidade, a faculdade, os centros universitários são locais onde a diversidade e a inclusão devem ser regras. A é gente tem que verdade. sempre pensar em como ter, né, um espaço de ensino mais diverso e inclusivo. É a nossa missão, porque começa pela educação a mudança. Como eu falei lá atrás, né, que uma educação, né, parafraseando o Silvio, que não questiona o racismo, ela vai reproduzir. Que É, não questiona, né, o machismo, que não questiona o capacitismo, que não questiona, né, a questão da homofobia, da LGBTfobia, vai reproduzir. sim. Então, esse espaço aqui é um espaço para que a gente tenha uma construção, uma desconstrução, né, em favor de uma sociedade mais solidária e mais justa. Né? Não é dever do Estado só que isso aconteça, é nosso dever também. Sem dúvida. Que fala linda, viu, professora Tatiane? E nosso tempo já está esgotando, eu ficaria aqui dias, né? Mas eu quero te provocar e já te fazer um Sim. convite aqui, vou fazer até aqui ao vivo para não ter como você recusar. Vai Professora, ficar gravado. vai ficar gravado. É muito importante a gente entender o papel do letramento racial para o combate do racismo estrutural. Você aceita conversar comigo sobre o letramento racial e tudo que isso pode conformar? Convite mais que aceito. Perfeito. Então, ouvintes, teremos outra participação da professora Tatiane falando sobre letramento racial. Professora, Ai, que muito bom. obrigada. Eu que Aprendi muito, agradeço. dividi Que bom. muito, Que absorvi bom essa muito. troca. Tenho certeza que os nossos alunos amaram. Um orgulho ter você aqui Muito conosco. obrigada. Sim, contem comigo sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada a nós. Você, aluno Grão Faculdade, beijo e até o próximo encontro. Lembre-se, vamos receber novamente a professora Tatiane.